Senhor, te damos graças por esta vida, te damos graças pelo que ela representa em sua família e pelo que ela representa em nosso meio. E que, no nome do Senhor, o Senhor possa usar agora a tua serva como um instrumento de revelação da tua palavra para esta família de fé. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa manhã. Que o Senhor continue falando conosco assim como falou nesse louvor maravilhoso. Tempo de adoração. Tempo em que o nome dele foi exaltado por quem ele é e não pelo que ele pode nos dar. Amém? A gente tem nos últimos domingos, aproximadamente um mês, refletindo sobre a nossa identidade. O Márcio trouxe aqui uma palavra inicial sobre quem é você, quem você é. Eu acho que está repercutindo ainda. O pastor Luciano também trouxe uma reflexão sobre qual discípulo nós somos, se nós somos o discípulo do cinismo, do remorso, da renúncia ou da caminhada. E como igreja a gente se identificou como discípulo da caminhada, porque mesmo que em algum momento a gente tenha caído em uma dessas outras classificações de discipulado, mas o que Jesus espera que a gente tenha com Ele é esse compromisso de caminhar realmente. Em diversas passagens a Bíblia nos desafia a isso, a manter esse movimento em favor do outro, para o encontro com o outro, um movimento de corrida seguindo um alvo. A gente tem até um alvo, e esse alvo é Cristo, e para isso a gente precisa deixar para trás todas as coisas que ficam. Então, a reflexão que o Senhor tem colocado muito ao meu coração esses dias é justamente sobre isso. É sobre me reconhecer como esse discípulo que caminha, mas também identificar para onde eu devo caminhar. Porque a gente não é chamado aqui para gastar energia, a gente é chamado aqui para ser efetivo, para identificar, como também a gente escutou nas últimas reflexões, em qual corpo a gente está inserido, para que a gente possa discernir esse corpo, para que o braço não corra e o pé fique para trás, para que a orelha não escute, o olho não enxergue. Então, discernindo quem é esse corpo, a gente vai ter uma caminhada efetiva, a gente pode até gastar menos calorias, mas a gente vai alcançar o nosso resultado em Cristo. Então, o desafio é justamente esse, é identificar como cristão que nós somos, para esse chamado que nós recebemos, para onde nós vamos e como nós vamos, para que nós fomos chamados, dando continuidade então a essa reflexão que foi trazida sobre a nossa identidade, né? Sobre quem somos nós, ou quem nós somos, sobre quem nós somos, eu já sei. Sobre quem nós somos em Cristo, filhos de Deus, e também sobre o momento que nós estamos nessa posição de filho de Deus, que é o momento da caminhada, o momento de alcançar um propósito, chegar a algum lugar e nesse lugar ser frutífero, como foi o primeiro chamado que Deus nos concedeu quando Ele nos fez. Amém? Eu quero pedir para que você leia, abra sua Bíblia e leia comigo um trecho pequeno de 1 Timóteo 1, 1 Timóteo, primeiro capítulo, versículos 18 e 19. É importante que a igreja tenha a oportunidade de manusear a palavra do Senhor. É a palavra que é a luz para os nossos caminhos, e se a gente quer caminhar, ela é que é a lâmpada para os nossos pés. Qualquer um que traga a sua mensagem aqui, traz com temor, com reverência a palavra do Senhor, mas Deus tem algo para te revelar pessoalmente, nesse momento em que você manuseia a palavra dele. Amém? Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Eu vou ler aqui a NVI, que é uma versão que eu gosto muito,
vai complementar o entendimento que a gente tem sobre esse versículo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Senhor, eu me coloco, Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, com todo o temor, para que o Senhor me use, fale através da minha boca e alcance o coração dos Teus filhos, ó Deus, para que cada um receba aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Deus, e que todos nós saímos daqui, Pai, transformados pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra, essa carta atribuída a Paulo para o seu discípulo próximo chamado Timóteo, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, num contexto em que as igrejas da cidade de Éfeso estavam envolvidos com os falsos mestres. Uma palavra que era ministrada na igreja de Éfeso era uma palavra que não elevava a vontade do Senhor para aquele povo. Eram falsos mestres, era uma doutrina falsa, e a igreja, sem reconhecer qual era o seu papel e qual era a sua identidade, estava aceitando esses falsos mestres. Pois bem, quando Paulo destinou então essa palavra a Timóteo, o que ele queria era que Timóteo tivesse consciência de quais seriam as instruções que ele haveria de receber para manter firme essa igreja na sã doutrina, para que essa igreja fosse uma igreja de resistência. Então esse bom combate que a gente escuta aqui não é só o combate interior com dilemas pessoais, mas também com esse dilema da ética cristã que a gente falou aqui um pouquinho, o pastor Luciano falou um pouquinho aqui agora, que a gente vai discorrer um pouquinho mais, para que Deus fosse visto através da nossa vida. Então o que Paulo queria era dizer para os seus filhos, não só para Timóteo, mas para todos os filhos da igreja de Éfeso: mantenham-se como resistência. E como que a gente se mantém em resistência? Combatendo o bom combate sobre dois pilares. Um pilar da fé, um pilar absolutamente espiritual, e um pilar de boa consciência, que é um pilar de decisão. É um pilar que parte de você, das suas escolhas, daquilo que você se alimenta, sendo que, e essa advertência a gente ainda vai parar um pouquinho mais nela, muitos, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Então, quando a gente identifica que Paulo falou para Timóteo, fazendo essa reflexão sobre como aplicar essa palavra no dia de hoje, já que é uma palavra que não se perde, nós somos Timóteo de hoje. A igreja, como um todo, também pode ser alvo de falsos profetas. E para que a gente possa identificar qual é a doutrina que está sendo dita, é exigido de nós que a gente conheça a palavra. Senão, qualquer coisa que for dita no culto, a gente recebe. Isso é cegueira espiritual. E a própria palavra diz que os filhos do Senhor têm perecido por não terem conhecimento. Então, essa exortação é para Timóteo, mas é para nós também, enquanto igreja. Porque, como a gente viu esses dias, nós estamos sendo convidados ou convocados a discernir o nosso corpo, a identificar a necessidade do nosso irmão, a identificar qual é a nossa fraqueza e a reagir para combater esse bom combate, um pelos outros e por si também, para que a nossa fé não venha a naufragar. E aí Paulo fala algo que eu acho sensacional. Ele fala assim: olha, Timóteo, aquelas profecias que já foram ditas a seu respeito, você precisa seguir para você alcançar essas profecias. Sabe tudo aquilo que o Senhor já disse a respeito de você? Sabe tudo que o Senhor já disse a respeito da sua igreja e que a gente aplica em nós mesmos hoje, porque nós somos esse Timóteo? A gente vai alcançar essas profecias a partir desses pilares, é o que está escrito aqui. Não é uma interpretação minha. Nós precisamos, para alcançar essas profecias, manter a nossa fé e a nossa boa consciência. Às vezes a profecia passa aos nossos olhos
Mas como nós estamos mirando coisas que não são de Deus, a gente deixa escapar. Por quê? Porque a gente não se mantém concentrado naquilo que Deus já falou para nós. E mais do que isso, muitos de nós nos alimentamos daquelas profecias individuais, que são profecias normalmente passageiras. Uma cura, uma oportunidade de emprego, uma renovação de um contrato. Mas as profecias mais importantes que o Senhor já deixou para nós, Ele deixou desde toda a existência, desde quando esse livro foi escrito, que é a profecia da salvação. Essa é a profecia eterna. E junto com elas, muitas profecias de bom viver foram ditas nessa palavra, te orientando a se alimentar do que é bom, te orientando a ter uma convivência harmônica com as pessoas que te cercam, te orientando a ter uma boa convivência, a respeitar a sua família, a honrar seu pai e sua mãe. E assim, as profecias que foram ditas ao povo de Deus, e nós somos esse povo, serão alcançadas. Então nós, enquanto igreja, nós precisamos nos apropriar disso. Apropriar dessa profecia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. E você e a sua casa vão servir ao Senhor. Não precisa de alguém pôr a mão sobre a sua cabeça para te dizer isso. Porque isso é bíblico. E essa palavra é para seguir a nossa vida. É a nossa norma de conduta. É a nossa orientação. É a palavra de Deus viva, conversando diretamente ao nosso coração. Então, se você e sua casa servirão ao Senhor, e essa profecia foi dita ao seu respeito, ao meu respeito, a respeito da igreja, como que a gente vai alcançar essa profecia? Mantendo a fé e a boa consciência para a gente combater um bom combate. E aí a gente parte então para a segunda reflexão. Mas combate? Jesus já não carregou sobre si todas as nossas lutas, todas as nossas dores, o sangue dele já nos deu a salvação, que é essa principal profecia que temos sobre a nossa vida? Sim, amém, eu já recebi. A graça do Senhor me basta e basta a igreja, é isso que está escrito na Bíblia. Mas essa salvação que Ele deu ao seu corpo. Ele deu ao seu corpo, à sua igreja. Mas individualmente, cada um de nós tem uma luta para atravessar. É como um exército, e o Senhor é o Senhor desse exército. A vitória desse exército está garantida. Mas qual combatente vai ficar no meio do caminho? Aí a gente vai ver durante essa luta. Então, assim, nós precisamos nos apropriar da vitória e nos mantermos firmes, porque se a guarda baixar, corre risco de nós, estando nesse exército e tendo uma vitória garantida nas nossas mãos, ficarmos no meio do caminho. A palavra está dizendo isso, que muitos, tendo fé, naufragaram na fé. Esse convite desse combate é feito a nós. E esse combate é diário. Em diversas oportunidades a Bíblia fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, sobre o cinturão da verdade, sobre a sandália do evangelho da paz, sobre a armadura do cristão, sobre o Senhor dos exércitos. Não é que a nossa vida é uma vida de peleja, não é isso. É que a nossa vida é uma vida de consciência. A vitória já foi garantida, mas a nós incumbe permanecer vigilantes. Porque aí a gente consegue discernir onde nós estamos e para onde nós vamos como esse exército do Senhor. Qual é esse corpo que eu estou inserido? Por quem ele está guerreando? Será que a gente pode identificar algumas igrejas do Senhor que estão com falsos profetas, que estão guerreando por causas que não são causas verdadeiramente cristãs? Será que a nossa igreja está dentro desse pacote? Como é que a gente vai discernir isso? Se a gente se debruçar sobre a palavra, porque ela é a verdade. E se a gente tiver a oportunidade de refletir aqui, como comunidade do Senhor, que essa guerra é uma guerra individual, mas que é uma guerra social. Assim como Paulo disse, vocês sejam a resistência, ele diz para nós, igreja, o mundo está bombardeando. O que você ensina para o seu filho é diferente do que ele aprende na escola, é diferente do que ele aprende com os amigos.
resistam. Sejam esse lugar de referência. Por quê? Porque se vocês, que são aqueles que já venceram, desistirem de combater o bom combate, não serão exemplo para ninguém. Se nós que estamos aqui, com certeza, todos nós aqui, tivemos algum esforço para estar aqui agora de manhã, alguma atividade que deixou de fazer, ou um descanso a mais que poderia ter tido, uma organização com os filhos, uma dinâmica diferente na hora do almoço, esse é um bom combate. Esse é um bom combate. A gente não pode desistir disso. Porque é isso aqui que a gente está recebendo como exortação, como igreja. Vamos manter a nossa disposição de ser a resistência. Um cobrindo o outro, um segurando o outro. Porque aqui a gente é alimentado. Aqui a gente vai recebendo a palavra que vai nos permitir permanecer de pé. E foi isso que Paulo disse para Timóteo, é isso que ele fala para nós também. É simplesmente impactante a gente perceber a quantidade de cristãos aumentando no Brasil e a quantidade de violência, de crime, que também aumenta proporcionalmente. Então a nossa fé não está sendo compatível com quem nós somos. E o nosso grupo de resistência não está conseguindo influenciar quem deveria. A gente precisa refletir sobre isso. Senão as igrejas vão permanecer sem esse fundamento. O fundamento da boa doutrina, o fundamento da comunhão, do partir o pão, da oração, que é o fundamento da igreja primitiva. E que nós nos dispusemos a ser também, amém? Então a gente fala assim, ok, eu aceito combater esse bom combate. Vou ler lá de novo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Já sei que eu sou Timóteo, já sei que eu fui convidada a participar de uma guerra que não é uma guerra pessoal, que não sou eu e os meus lemas, mas que é para manter a integridade desse corpo de Cristo. Já sei que eu sou essa resistência, que eu sou esse escudo. Já sei que eu topei esse bom combate. Agora eu preciso manter a minha fé. A fé, gente, está lá em Hebreus 11, é a certeza daquilo que a gente não vê. É um componente aparentemente e completamente abstrato. Mas de uma forma assim, misteriosa, Deus associa a fé a um culto racional. Porque a gente confia em quem a gente conhece. A gente confia quando a gente recebe boas referências daquilo que a gente conhece. Olha, isso aqui é um medicamento novo. Saiu de onde? Não, saiu isso, experimenta aí. Quem é da área médica vai entender. Não, mas da onde saiu isso? Eu preciso conhecer, tem algum estudo, foi feita alguma experiência. Só simplesmente por testar eu não vou não. Agora se você fala, isso aqui foi testado, isso aqui tem estudo sobre isso, ponha fé nesse comprimido aqui que você vai melhorar. Aí é diferente, não é? Mas por que a gente quer ter uma fé diferente com Deus? Uma fé sobrenatural. Você está andando na rua e você acha que vai cair um raio na sua cabeça e que aquele raio vai mudar o seu entendimento, a sua comunicação com o Senhor, que a partir daquele momento você vai ouvir a voz dele no seu coração e que tudo... Não é essa fé que Deus nos chamou para ter. Deus nos chamou para ter um culto racional que depende da renovação da nossa mente, da mudança de comportamentos, que depende de uma visão próxima dele. Isso significa ler a palavra dele, conviver com filhos dele, para que a nossa fé seja alimentada, para que a gente possa alimentar a fé de outras pessoas. É isso que está lá em Romanos 12. E para que a gente viva uma outra experiência, que é uma experiência de responsabilidade pessoal.
porque a gente fala assim, não, um tem muita fé, o outro não tem fé nenhuma, e tá bom, e cada um com a fé na medida que Deus deu. Pastor Luciano uma vez disse uma palavra, eu achei muito interessante, vou compartilhar aqui com os irmãos. A fé é como se fosse um músculo. Então, quando você quer ser um bíceps maior, você malha mais aquele bíceps. Se você quer uma fé maior, você tem que buscar mais aquela intimidade com Deus, você tem que se lembrar mais das coisas que já foram feitas de Deus para o seu coração, em seu favor. Você tem que se aproximar de pessoas que comungam da mesma fé e que não tripudiam as suas experiências com o Senhor. Porque aí a gente vai criando mais conexões com Deus. E a nossa fé vai aumentando. E a nossa fé aumenta independentemente da luta que a gente tem. Porque a palavra também fala que a gente não está livre das lutas. Mas a palavra fala que com Deus elas são vistas de outra forma. Como a gente cantou aqui, todas as coisas cooperando para o nosso bem. Inclusive as lutas? Sim, inclusive as lutas. Para a gente ter intencionalmente uma relação nova com o Senhor. Para a gente entender o processo, não ficar sendo vítima da nossa fé. Tem gente que se põe na condição de vítima de Deus. Deus fez isso, Deus fez aquilo e eu não contribuí para nada. Eu simplesmente nasci. Mas esse não é o convite do Senhor para a nossa vida. Ele coloca sobre as nossas mãos responsabilidade. Ele diz que nós aqui na terra faríamos mais do que Jesus fez. Vocês têm noção do que Jesus fez? Eu ainda fico muito preocupada com essa quantidade de coisas que Jesus fez. Porque se um convite à minha vida é fazer mais do que Jesus, eu estou muito atrás. Eu posso me desafiar mais. Eu posso tomar posse de mais e mais responsabilidade, atitude, confiança, zelo da palavra, ousadia, mansidão. Eu posso ir além. Eu estou dissipando o poder. Eu posso ir além disso. E eu só vou conhecer essa profecia que foi dita à minha vida e que já foi dita também em relação à vida de vocês, se a gente manusear a palavra do Senhor. Porque é ela que nos mantém. Mas aí agora então vem a cereja do bolo. Tudo isso foi uma introdução. Desde quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, é a boa consciência que me intriga. O que é uma boa consciência, gente? O que é uma boa consciência? O cristão tem que ter boa consciência para alcançar as profecias? A gente já aprendeu aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, mas consciência limpa também é necessário para agradar a Deus. O que é esse lugar da boa consciência? Um elemento tão importante da nossa caminhada cristã, que sem a boa consciência, a minha fé naufraga. É o que está escrito aqui. O que é esse componente que é capaz de interromper a minha conexão com Deus? O que é essa boa consciência que me desafia a me manter em pé e ser fundamento da minha fé? A gente discutiu lá em casa sobre isso, como sempre, né? Lá em casa tem muitos debates teológicos, inclusive com a presença dos filhos. Carmel sempre contribui, o Hector também, tá bem legal. Mas assim, a gente chegou a conclusões gerais sobre essa boa fé. Nós encontramos um autor aqui que conseguiu traduzir em palavras aquilo que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Quando a gente pensou em boa fé, a gente pensou assim, nessa boa consciência, né? A gente pensou assim nessa ética cristã, que está fora da regra cristã. É uma ética, é um sentimento de moral que nos une, que faz com que a gente seja o tempo todo desafiado a agir melhor do que antes.
e discernindo o corpo. É muito diferente de fé, porque tem a ver com as nossas decisões, tem a ver com a nossa inserção no ambiente que a gente está, tem a ver com o reflexo que a gente dá no nosso lugar de serviço, no nosso local de trabalho, na nossa casa. Se a gente pensar nos médicos, a gente vai encontrar um código de ética médica. Quando ele entra lá na medicina, ele assume lá um compromisso de salvar vidas. Mas isso não é suficiente, é necessário ter um código de ética que fala para ele assim: salve vidas com dignidade. Quando você vai lá na área jurídica, você tem um código de ética também, você tem um código de ética da magistratura, que além de dizer que você tem que julgar com base na lei, lá vai dizer para você assim: você não pode ter paixões sobre o processo, ser amigo íntimo da pessoa, ou inimigo da pessoa, para não comprometer o seu senso de julgamento. Isso é ética. E a ética cristã? Nós temos o nosso código de ética? Essa é a boa consciência que nos une, que mantém em pé a nossa fé? Será que tudo nos convém? Onde que está esse lugar de boa consciência? O C.S. Lewis, ele trouxe assim, algumas partes sobre essa questão da ética cristã no livro Cristianismo Puro e Simples, que fala assim, que é um jogo limpo com as pessoas que nos cercam, é um jogo limpo com nós mesmos e é um jogo limpo com Deus. Então, muito mais do que seguir aquele protocolo de fazer coisas certas, é guardar a nossa motivação, é guardar a nossa consciência e ser sincero com Deus. Para que a gente tenha a ética, para que a gente tenha uma consciência limpa de tudo o que a gente faz com Deus, conosco e com os nossos irmãos. E onde a gente enxerga isso, gente? A gente enxerga na prudência, quando a gente pensa antes de agir, quando a gente faz uma reflexão sobre as nossas ações para saber se aquela resposta que a gente vai entregar, essa resposta reflete a vida de Cristo na nossa vida. Então não adianta só você dar uma resposta que é certa. Você tem que dar uma resposta que é certa do jeito certo. Porque dar a resposta que é certa, essa é a regra bíblica. Mas o nosso código de ética, de boa consciência, exige que a gente tenha essa prudência no caminhar, para que a gente possa ser a resistência. Senão, ao invés de aproximar, a gente faz é afastar. E ao invés de parecer que a gente ama e que a gente derrama misericórdia, a gente está fazendo julgamento. Então, além da prudência, a gente tem a temperança. Normalmente a temperança está associada aos vícios, aos anseios do mundo, que a gente precisa ser comedido nas coisas. A temperança é muito mais do que isso. É uma moderação no gosto da vida. Tem a ver com aquilo que a gente faz com boas intenções, com um coração em paz, mas que tem limite. Porque esse limite, esse tempero, essa temperança reflete Deus. A dominação é do Senhor, do Espírito Santo em nós, e não das coisas na nossa vida. Tudo exige temperança. Não estou falando de droga, estou falando de trabalho. Que tem gente que não tem limite. Estou falando de mim, que marca um monte de atividades e que às vezes eu olho para o lado e falo assim: peraí, eu acho que eu passei do limite. E aí, desse jeito, eu não estou refletindo quem eu devia refletir. Eu estou alimentando só o meu orgulho, só a minha necessidade de alcançar mais e mais, de ter novos postos e abrir novas portas. Mas esse não é o meu chamado. O meu chamado, e o tempo todo a gente precisa fazer essa pergunta, de quem nós somos, é que o nosso chamado é ser filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem limite. Limite do Espírito. Ele tem domínio próprio do Espírito. E essa temperança faz parte do nosso código de ética. A justiça faz parte do nosso código de ética.
Você recebe, você cuida das pessoas e tudo, está tranquilo. Você já cumpriu o seu papel de cristão, legalmente falando. Mas se você percebe que tem alguém que está do seu lado, que está passando necessidade, essa justiça te leva a dividir. É uma ética. Ela não é uma obrigação, uma imposição. Mas ela faz mais por você e por mim. Porque quando a gente exerce a justiça, a gente mantém a nossa fé. E a fortaleza, que é a coragem de continuar sendo resistência nesse lugar de batalha. Então, gente, é muito mais do que esperar o raio cair na nossa cabeça no monte quando a gente estiver de jejum. É um desafio enorme de se avaliar, de se colocar na presença do Senhor verdadeiramente e falar: mexe com a minha consciência. Deus, me aponta na minha consciência aquilo que está fragmentando a minha fé. Porque às vezes eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas não estou tomando decisões corretas. Não estou sendo ética no meu serviço. Não estou transmitindo aquilo que eu recebi do Senhor como temperança no meu relacionamento com os meus filhos. Não estou sendo perseverante na palavra do Senhor. Não estou tendo domínio próprio. Não estou agindo com justiça. Esse é o pulo do gato para a gente combater o bom combate e voltar lá para alcançar as profecias. Todas aquelas profecias de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Passa por esse posicionamento cristão. Se a gente não exercitar a nossa boa consciência, a nossa fé naufraga. Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade nessa caminhada. Como quem diz para Jesus: Senhor, eu seguro na sua mão, mas eu também vou fazer aqui o meu esforço pessoal. Vou me alimentar do que é bom, vou prestar atenção naquilo que entra na minha casa, vou cuidar desses limites aqui no meu serviço, porque apesar de estar fazendo tudo aparentemente correto, pode ser que eu não esteja totalmente eticamente correto. E o Senhor me ajuda na fé e eu te ajudo no meu compromisso de ter uma boa consciência. É um desafio para a igreja assumir a sua responsabilidade. Mas esse foi o alerta de Paulo para nós. Porque se a gente não assumir a nossa responsabilidade, é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo que sai prejudicado. E é por isso que é tão importante a gente ter esse discernimento. Quem nós somos em Cristo, onde nós estamos inseridos e o que eu estou fazendo para que a vontade de Deus seja revelada através da minha vida. Amém? Então esse é o desafio que eu deixo para a igreja hoje. Eu peço para que vocês tenham a oportunidade de refletir sobre isso, se há algo na sua vida que tem tirado você desse lugar de paz. Está com a consciência pesada, se você não está se sentindo em paz com Deus, mesmo que todas as coisas estejam aparentemente caminhando bem, se tem algo que pesa na sua consciência, essa semente pode naufragar a sua fé. E a gente vai ter um tempo aqui de oração para que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio. O louvor pode dar uma palhinha aqui só para a gente fazer uma oração? Quem se sentir à vontade, pode ficar de pé, pode ter esse momento aí de combatendo o bom combate, guardando a doutrina correta, sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Assumindo as nossas responsabilidades em Cristo, no discernir o corpo e no confessar os nossos pecados, no verdadeiro arrependimento, para que a gente possa receber do Senhor todas as profecias que Ele já derramou sobre a nossa casa. Amém? Vamos fazer uma oração, fique de pé, vamos entregar a Deus aí, profundo do nosso ser. Que Deus revele no nosso coração a consciência que Ele precisa mexer em tudo aquilo que as nossas
as nossas escolhas têm nos afastado do Senhor, tem fragilizado a nossa fé? Será que a gente tem tido uma ética verdadeiramente cristã? Será que nós estamos, ó Pai, trazendo dignidade às nossas relações como filhos de Deus? Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Nós sabemos quem nós somos em Cristo, somos filhos de Deus, somos os filhos chamados para essa caminhada, Senhor. E mesmo que por algum instante haja em nosso coração remorso, Senhor, a vontade de desistir, de renunciar, ou até um certo cinismo, Senhor, acreditando que o sangue que foi derramado já cobriu os meus pecados e eu estou livre para pecar. Isso é mentira do inimigo, Senhor. Nós não estamos livres para pecar, porque nós fomos chamados para ser a resistência, para sermos aquele, ó Pai, que vai transmitir a sua luz, a sua pureza, a sua clareza. Que não haja nada escondido no nosso coração, Senhor. Nenhuma consciência pesada, nem algo que esteja, Senhor, escondido, Senhor. Mas que o Senhor possa revelar a nós mesmos tudo aquilo que a gente tem feito sem justiça, sem perseverança, sem temperança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja a nossa fortaleza. Nós queremos ter coragem, Pai, para nos aceitar, para nos enxergar e para mudar aquilo que precisa ser mudado. O nosso sim foi um sim intencional de mudança de vida. A nossa fé é uma fé racional, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, reproduzindo, Senhor, palavras jogadas ao vento, Senhor, como quem não entende o que está acontecendo no nosso meio. Nós entendemos, nós queremos essa compreensão, esse discernimento, Pai. E aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração. Tudo aquilo que coloca em risco a nossa fé, aquele limite em cima do muro com o pecado, Senhor. Aquilo que aparentemente não nos põe em risco, mas que a gente sabe, lá no fundinho da nossa consciência, que a gente está se colocando em risco, Senhor, colocando em risco a nossa caminhada com o Senhor, colocando em risco a nossa fé. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, e que a gente tome uma decisão, Pai, para que a gente possa combater o bom combate, Senhor, com uma boa consciência, uma consciência limpa, com ética, com fé, Senhor, para a gente alcançar todas as profecias que o Senhor já derramou sobre nós e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Espírito Santo, fale ao nosso coração, sonda o nosso coração e revele tudo aquilo que precisa ser revelado, Senhor. Que o Senhor nos faça voltar para casa, Senhor, com essa tarefa, Deus, com esse propósito, com esse compromisso de sondar o nosso coração, Senhor, de sermos honestos contigo, Senhor, de sermos honestos conosco mesmo, Deus, e de mudarmos aquilo que precisa ser mudado, para a gente alcançar esse lugar que o Senhor nos colocou, de sermos resistência e luz para os povos, sal dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.